Você sabe por que algumas obras atrasam no tempo de entrega? Quais as causas desses atrasos? O que ocasiona a perda de materiais dentro da sua obra? Seus funcionários estão totalmente livres dos riscos da sua obra? Você sabia que tudo isso irá influenciar diretamente na sua produtividade? Esses questionamentos são muito comuns quando falamos sobre o planejamento e organização do canteiro de obras. Atualmente, o contexto da engenharia civil busca o princípio básico de um empreendimento: gerar lucros com o mínimo que se pode gastar. Ou seja, todas as frentes de trabalho de uma obra precisam estar em sintonia para que haja o melhor aproveitamento de mão de obra ou um equipamento. Portanto, é necessário que exista um estudo que visa a otimização do espaço e fluxo de forma que evite o desperdício de materiais e mão de obras, assim como controlar as atividades e processos produtivos, garantindo melhor desempenho no serviço e um ambiente com menor risco de acidentes. Na verdade, esse estudo já existe. O Systematic Layout Plan foi proposto por Richard Murray em 1973. Buscava um conceito de realização de atividades em alta performance. Todos aqueles problemas apresentados anteriormente se dão basicamente por uma coisa: falta de organização dentro de um canteiro de obra. Esse estudo se resume em analisar os fluxos dos processos e dos recursos, identificando e determinando um novo arranjo da área de trabalho ao espaço disponível. Veja só. Murray e Wheeler explicam que o planejamento sistemático de layout corresponde a uma sequência de etapas a serem seguidas para a elaboração do projeto de layout de uma determinada área. São elas: análise do produto, quantidade, fluxo do processo, serviços de suporte, dos tempos utilizados na produção e das atividades. Estudo do fluxo de materiais, estudo das relações internas entre as atividades, elaboração de um diagrama das interrelações, estudo do espaço necessário, verificação do espaço disponível, elaboração do diagrama com a interrelação entre os espaços, verificação de possíveis alterações, verificação de limitações, estudo das alternativas, avaliação do plano de arranjo selecionado. Para exemplificar, imagine que precisemos construir um muro de 20 metros, do ponto A ao ponto B. Se colocarmos todos os tijolos no ponto A, à medida que avancemos na construção do muro, vamos precisar retornar ao ponto A para buscar mais tijolos. Porém, se distribuirmos os tijolos ao longo da construção do muro, não vamos precisar retornar ao ponto A toda vez que precisarmos de tijolos, conseguindo assim uma maior rapidez e que renda mais a construção do muro. Agora, vamos colocar em prática esse sistema, aplicando o SLP diretamente em um projeto de locação de canteiro de obras, e assim visualizarmos a sua eficácia. Temos aqui a planta baixa de um canteiro de obras e como está adaptado. Vejamos. Este é um empreendimento de um edifício unifamiliar de 3 pavimentos, em suas fases iniciais. Como podemos visualizar, a obra se encontra na distribuição das sapatas e vigas inferiores. Estas formas marrons delimitam as fronteiras do edifício. Analisando o canteiro, vemos a entrada de pessoas ao lado da entrada de veículos. Ao longo deste lado esquerdo, temos áreas comuns de vivência como portaria, vestiário, refeitório, banheiro, cozinha, etc. Ao lado direito, temos áreas de trabalho e áreas de armazenamento de materiais. Logo à frente da entrada de veículos, temos as baias de agregados, como areia e brita, seguido do escritório. Subindo um pouco, temos a central de concreto e betoneira, central de carpintaria, armazenamento de cimento e, ao final, o almoxarifado e o local de armazenamento de madeira. Se fizermos uma análise dessa disposição, percebemos alguns erros que podem prejudicar a produtividade da obra. O primeiro deles é o local do escritório, pois ocupa uma boa área no portão de veículos, podendo dificultar a carga e descarga dos materiais. Além disso, temos o armazenamento do cimento, em um local não acessível à betoneira.
A central de carpintaria também se encontra distante do local de armazenamento de madeira. Se olharmos no mapa de fluxo, veremos como as linhas de fluxo se cruzam várias vezes, e isso nos mostra que é possível que tenhamos vários obstáculos durante a execução das tarefas. Desta forma, em um canteiro sem planejamento e organização, uma tarefa pode perder o seu rendimento apenas pela forma de como estão alocados seus recursos necessários. Vejamos agora como o canteiro vai ficar após as alterações do SLP. Agora, adotando o método SLP, podemos começar dizendo que toda esta área do canteiro será a área de trabalho. De acordo com o fluxo analisado, podemos destacar quais serão as nossas tarefas e quais tarefas estarão interligadas. Como, por exemplo, para o funcionamento da central de concreto, se faz necessário os recursos que estão dispostos na baia 1, baia 2 e no estoque de cimento. Após uma análise, temos agora uma nova disposição do canteiro. Vejamos. Agora realocamos o escritório para melhorar a carga e descarga de materiais. Em seguida, o estoque de cimento se encontra agora ao lado da central de concreto. Da mesma forma, o estoque de madeira, que agora se encontra ao lado da central de madeira. Comparando os dois mapas de fluxo, vemos que todos aqueles caminhos realizados que se cruzavam agora possuem seus trajetos individuais, evitando conflitos e altas distâncias para a busca de recursos. Dessa maneira, após análise da área de trabalho, detalhamento de fluxo e organização de canteiro com a utilização do SLP, podemos obter resultados positivos como maior rendimento das tarefas, mais rapidez da execução e prevenção dos executores das tarefas dos riscos que eles corriam. Podemos perceber que a aplicação da SLP em canteiros de obra diminui o fluxo de materiais em locais indevidos, pois eles estarão mais próximos aos locais de trabalho, diminuindo assim as perdas e o risco de acidente, fazendo com que os ciclos de produção sejam realizados de acordo com o planejamento e que as etapas do organograma sejam feitas de maneira a evitar o atraso na obra decorrente da má execução das etapas. Percebemos que um estudo que não foi idealizado por um engenheiro civil se adapta perfeitamente à nossa área. Nós, como estudantes de engenharia, temos a total responsabilidade do controle da compatibilização e execução de uma obra. O SLP é mais um recurso que podemos implementar em nossos projetos e, com isso, nos tornarmos melhores profissionais.